Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem por título O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Nessa lição, veremos a importância das disciplinas espirituais como práticas indispensáveis à vida cristã piedosa. Veremos que assim como o corpo precisa de exercício para se manter em vigor, o espírito humano necessita da prática da oração, do jejum, da meditação da palavra para se manter forte e vigilante. E o texto áudio da lição, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui nessa passagem, de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, é que o apóstolo Paulo não está condenando a prática do exercício físico. Ele não está censurando a prática do exercício corporal. Observe o que ele está dizendo, que o exercício corporal para pouco aproveita, ou seja, é proveitoso, mas esse proveito é mínimo, é limitado. Nós sabemos que nós precisamos cuidar do nosso corpo. E o exercício físico faz parte desse cuidado. Até porque, como nós já estudamos na lição de número 4, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e precisa ter saúde, ter vigor, para ser usado como um instrumento na mão do Senhor, para que Deus, por meio dele, também seja glorificado. Então, cuidar da alimentação, praticar exercício físico, não é pecado, é lícito e convém. Agora, o que o apóstolo Paulo está fazendo contraste aqui, é que enquanto essa prática desse exercício físico, ele só trará benefício para o nosso corpo aqui nessa terra, né, e é um benefício temporário, porque quer queira ou quer não, nós iremos envelhecer. A prática da piedade, ela pode tanto nos beneficiar nessa terra, como na vida no porvir, na eternidade. E aí alguém pode perguntar, mas o que é piedade? O que é a piedade? A piedade ela pode ser entendida como santidade ou devoção ao Senhor, como a atitude correta que devemos ter para com Deus, que engloba temor, fé salvadora, reverência, adoração e obediência. É por isso que os benefícios de se praticar a verdadeira piedade são experimentados por nós nessa vida e na eternidade. Por exemplo, o exercício físico, né, o exercício de nós caminharmos, de praticarmos uma academia, de procurarmos nos alimentar de forma adequada, vai trazer benefício para esse nosso corpo durante a nossa vida aqui na Terra. Pode nos levar a ter uma longevidade. Mas a prática da piedade, ela vai além disso, porque vai fazer com que esse nosso corpo experimente, prove da promessa que há para ele, que é de ressurreição, transformação e glorificação. E aí a verdade prática da lição vai dizer assim: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular.
E a palavra-chave da lição é disciplina, que, de acordo com o dicionário português, o dicionário Rhoads, pode ser definida como o ensino ou educação que um discípulo recebia do mestre. Também pode ser definida como obediência às regras e aos superiores, a regulamento sobre a conduta dos diversos membros de uma coletividade, imposto ou aceito democraticamente, que tem por finalidade o bem-estar dos membros e o bom andamento dos trabalhos. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para disciplina é musa, uma palavra que significa instrução, correção, castigo. E nas 3 vezes que ela aparece ali em Provérbios capítulo 23, ela está relacionada a uma vida regrada que segue parâmetros estabelecidos por alguém, que pode ser por Deus, Provérbios capítulo 23, versículo 11, pelos pais, Provérbios capítulo 23, versículo 13, ou regras sociais cotidianas, ali no capítulo 23, versículo 23. E o texto bíblico em classe está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8, e os versos 13 a 16. E aqui no primeiro tópico da lição nós temos a piedade e as disciplinas cristãs. O subtópico 1 vai tratar do exercício corporal e piedade. E como nós já vimos ali, analisando o texto áureo, o apóstolo Paulo, ele não está censurando a prática do exercício corporal. Mesmo porque, apesar de nós não sabermos se o apóstolo Paulo ele tinha o hábito de praticar exercício físico, especificamente para a saúde do seu corpo, a própria natureza do seu ministério já indica para nós que ele era um homem extremamente ativo. A gente percebe isso nas suas longas e desafiadoras viagens. Então o apóstolo Paulo, ele entendia, ele compreendia a importância de manter o corpo físico em vigor, saudável, pronto para o exercício, para ser usado no exercício como instrumento na expansão do Evangelho. Então, o que ele está enfatizando é a excelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. A palavra piedade, ela vem do grego eusebeia, que significa reverência, devoção, que no caso aqui é a Deus. Essa palavra eusebeia, ela é resultado da junção de outras 2 palavras gregas, que é eu, que significa bom, e sebomai, que significa ser devoto. Nós temos um outro termo que aparece aí na lição, que é eusébia, que significa piedoso, piedosa. E essa palavra eusebeia, ela frequentemente aparece nas cartas pastorais, traduzida como devoção prática ou vida vivida de acordo à vontade de Deus. É preciso entendermos que a piedade, ela não se reduz a ritos religiosos, mas envolve uma postura existencial de comunhão ética com o nosso Criador. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a verdadeira piedade, ela é fruto do verdadeiro conhecimento de Cristo e é resultado da ação transformadora do Espírito Santo que acontece em nosso interior, ao qual chamamos de novo nascimento ou regeneração. E aí eu queria convidar você para nós lermos lá Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos
no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ou seja, que venhamos viver uma vida sensata, justa e piedosa. Se vocês observarem, quando nós observamos bem, com base nesses 2 versículos, nós vamos ver que a piedade ela é uma consequência ética da salvação. Ou seja, é uma resposta humana à graça divina. Aqui no subtópico 2 da lição nós temos piedade interna e externa. E aqui, já reiterando, a piedade trata-se de um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Em alguns textos, o termo piedade, ele aparece associado a deveres religiosos em conjunto com atos de caridade, como por exemplo lá em Atos capítulo 10, versículo 1 e 2, quando o evangelista, médico e historiador Lucas, ele vai identificar o centurião Cornélio, ali de Cesareia, como um homem piedoso, temente a Deus, juntamente com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e que de contínuo orava ao Deus de Israel. Mas é bom lembrar que o centurião Cornélio, mesmo com todas essas atitudes e qualidades, para ele ser salvo, ele necessitou ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo como Messias e recebendo-o como seu Salvador pessoal, para que assim ele pudesse realmente ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Até porque, para se ter um relacionamento verdadeiro com Deus, só pode acontecer por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E aqui nesse exemplo do centurião Cornélio, nós podemos pontuar 2 questões importantes. Primeiro, que a piedade ela não pode ser resumida a atos de caridade. A verdadeira piedade ela não é resumida a atos de caridade. Ela abrange um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Relacionamento esse que só pode ser conseguido por intermédio de Jesus Cristo. Afinal, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aí já entra no segundo ponto, porque é através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário que nós somos redimidos dos nossos pecados, e através da sua morte e ressurreição nós somos justificados diante de Deus. Então, para sermos salvos, para sermos justificados diante de Deus, somente por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que o centurião Cornélio, ele, por mais que fosse um homem temente a Deus, um homem piedoso, nós até já explicamos o que é esse temente a Deus. Esse temente a Deus é pelo fato de ele ser um gentio, mas não mais adorar os deuses pagãos, nem os deuses de Roma, nem os dos gregos, e agora apenas adorar e crer no Deus de Israel. Mas isso não basta. Ele podia orar, ele podia dar esmolas, mas não era o suficiente, porque a salvação só é por meio de Jesus Cristo. É preciso confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, crer que Ele ressuscitou dos mortos, para que a gente possa ter a garantia de salvação. Aí, para validar isso, até porque tem muitas pessoas que pensam que pelo fato de dar muitas esmolas, de ajudar o próximo, de participar aí de campanhas sociais, de atos sociais, mas é porque eu sou uma pessoa que eu dou para orfanato, eu faço doações para asilo.
Mas, querido, se você não confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como seu Salvador pessoal, as nossas obras, elas não têm poder de nos salvar. Elas podem até, diante de Deus, serem vistas como algo louvável, mas não tem poder para nos salvar. É interessante que, como anjo mesmo ali apareceu para Cornélio, né? E disse a ele que as esmolas, as orações tinham chegado à memória de Deus, mas ele precisava conhecer, ouvir falar de Jesus. E olha o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha o que ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, queridos, segundo as Sagradas Escrituras, para eu e você sermos salvos, precisamos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos. A verdadeira piedade, ela engloba o exercício das disciplinas espirituais, como oração, jejum, leitura da palavra, sempre relacionadas a uma vida sincera e de profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo, buscando viver em santidade diante dele, o que só conseguimos quando vivemos o novo nascimento. E aqui no subtópico 3 nós temos piedade e discrição. E aqui nesse subtópico 3 nós vamos ver que a prática da verdadeira piedade e das disciplinas espirituais não combinam com o exibicionismo. Até porque, como nós já vimos, a piedade interna, ela cultiva em nós humildade, relacionamento verdadeiro com Deus, amor. Então, não tem como pessoas que praticam a piedade interna, acontece dentro dela, usar o jejum, a oração, os dons para se exibir, para se promover como que fosse até mais santos, tivessem um grau de santidade mais elevados do que os outros. Então não tem como. A pessoa que busca, através da oração, do jejum, da leitura da palavra, uma comunhão maior com Deus, um estreitamento de relacionamento com Ele, se a motivação é essa, não faz sentido para essa pessoa ficar se exibindo com isso, falando, mas porque eu oro 2, 4 horas por dia, porque eu passei toda a madrugada orando, porque eu já li a Bíblia. Não, porque ela faz isso com o objetivo de se fortalecer, de fortalecer o seu espírito, e estar sempre vigilante. Ela não faz isso com o intuito de se promover. E é claro que o resultado, os frutos dessas práticas, dessas buscas, vão se manifestar naturalmente, como? Através da pregação, através do louvor, no momento que a pessoa for lá cantar, se é uma pessoa que faz parte do louvor da igreja, no momento que ela for evangelizar, no momento em que um endemoniado se manifestar, e aí está lá cheio da unção do Espírito Santo para repreender, e o inimigo, o espírito maligno sair daquela pessoa, e pôr a mão sobre o enfermo e ele ser curado, vai se manifestar dessa forma. No momento em que for dar uma palavra, no momento em que for dar o seu testemunho, a pessoa vai perceber que é uma pessoa que tem buscado
se estreitar o seu relacionamento com Deus. Então não precisa a exibição, né? Existem aqueles momentos, aquelas circunstâncias, né? Aquelas situações em que uma pessoa de repente está passando por alguma situação, aí vem até nós, aí compartilha, né, a sua situação conosco, e aí a gente, como testemunho, a gente pode aconselhar, diz, olha, irmão, eu também estava passando por isso, mas passei a orar pelas madrugadas, passei a jejuar, enfim, Deus ele entrou com providência, então procure entrar por esse caminho, procure dedicar seu tempo mais à leitura da palavra, para se nutrir, se fortalecer como testemunho ali, você e a outra pessoa, né? Não tem problema nenhum. Agora, o que está se tratando aqui na lição é as pessoas que pegam essa questão do jejum, da oração, da pregação, e aí fazem exibições, né, nas redes sociais, aí, como que fossem as pessoas mais santas, né? E não é isso que Jesus ele nos ensinou, né? Jesus ele falou acerca da questão do exibicionismo, né? Da questão da discrição, né? E o que foi que ele falou? Vamos ler lá em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Olha o que ele disse sobre a oração. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, querido, a orientação do nosso mestre é: procure fazer tudo com discrição. Se você tem buscado, seja na oração, seja no jejum, Jesus mesmo orientou que quando nós estivermos jejuando, não que a gente procure, né, lave o rosto, procure não demonstrar que jejuma, né? A gente faça tudo com discrição. É claro que existe aquele momento do congregacional em que há o clamor, e estamos ali clamando, ou que o pastor da igreja convoca a congregação a estar em determinado dia todos ali em jejum, aí tudo bem, todo mundo sabe que todos ali estão em um propósito. Mas a questão individual, não. Até porque nós estamos estudando sobre as disciplinas espirituais, a prática da piedade, entendendo que isso nós temos que fazer, exercitar, para fortalecer o nosso espírito, para estarmos prontos, para as investidas, né, que nós até vamos ver mais adiante, do maligno, para também estarmos prontos para continuarmos na caminhada cristã, sem olhar para um lado nem para o outro, para sermos fortalecidos, e não para nos exibirmos. E aqui chegamos no tópico 2 da lição, os desafios das disciplinas espirituais. O subtópico 1 vai falar sobre a analogia do corpo. E assim como não é fácil para quem pratica exercício físico manter uma rotina de exercício, também não é fácil manter uma rotina, ou seja, a prática da piedade, a prática das disciplinas espirituais. Não é fácil, porque da mesma forma como tem dias que a gente não tem disposição, quem está na academia sabe disso, tem dia que você está tão cansado que não tem disposição para levantar, para ir à academia, começar o treino, ou às vezes depois de um dia de trabalho, para depois de cansativo, estressante, aí ainda tem que enfrentar uma hora de treino. Não é fácil, Mas quando a gente, da mesma forma como o atleta, vamos colocar assim,
ele se esforça e vai para manter a sua rotina, ele depois é recompensado, né? Porque quando se mantém uma rotina de exercícios, né, de cada membro do corpo, de forma disciplinar, é claro que o resultado vai vir, né? O sacrifício é válido, né? Então, da mesma forma como o resultado vem e é revigorante, da mesma forma é quando nós nos aplicamos, nós com toda a dificuldade, com todos os desafios espirituais, com todo o desânimo, com toda a exigência que os dias, né, odiernos, a sociedade moderna exigem de nós, nós continuamos a todos os dias a orar, a tirar aquele momento de meditação da palavra, a fazer jejum periodicamente, não desprezar essa prática do jejum. A gente é uma grande arma, né? Vamos colocar assim, para fortalecimento do nosso espírito. Não devemos desprezar essa prática. Quando a gente é disciplinado nessa questão, entendendo que isso é benéfico, mesmo nos dias difíceis, a gente vai ver que cada vez mais, por mais que vai ter dias que o nosso corpo estará abatido, cansado, mas nosso espírito está fortalecido. Porque se nós começarmos a deixar que o cansaço, a deixar que as exigências da vida, do dia a dia, elas venham se sobrepor sobre nós, aí, no caso do corpo físico, do exercício físico, vai perdendo o estímulo, e aquilo que o atleta ele já conseguiu, de rendimento no seu corpo, vai atrofiar, o corpo vai começar a perder o vigor, a destreza. Da mesma forma é o espírito, a gente começa a não ler mais a palavra de Deus, a não jejuar, a não orar, a gente não jejua mais, então a gente começa a enfraquecer. Aí já não tem mais ânimo para ir à igreja, aí daqui a pouco aquilo que a gente era contundente, porque está na Sagrada Escritura que era pecado, a gente começa a relativizar, aí já começa a deixar que as filosofias, as vãs sutilezas, elas começam a ter influência sobre nós, e aí a gente já começa, quando a gente vê, a gente já está envolvido pela ideologia desse mundo, e aquilo que era pecado para nós não é mais, e já começamos até a relativizar o que a palavra de Deus diz. Então, é um perigo, né? É um perigo, porque é a nossa manutenção, diária. Da mesma forma como nós temos que nos alimentar, falando aqui agora do alimento material, físico, para manter o nosso corpo, nós precisamos, querido, nos alimentar da palavra de Deus, da oração. É imprescindível isso, que a gente leia a palavra todos os dias, tire um momento para a meditação. A oração é imprescindível para o cristão, se nós quisermos vencer, se nós quisermos vencer. E aí chegamos no subtópico 2, que vai falar sobre apatia, engano e pecado, que é o que nós já comentamos, a diminuição
da leitura da palavra, diminuição da oração, da prática do jejum, do congregar, de estar ali reunidos com os irmãos, iremos fazer esse caminho da apatia, da indiferença, porque a gente começa a normalizar tudo, né? Se a gente não está lendo a palavra, não está nutrindo a nossa mente com a palavra de Deus, né? Não está ali todos os dias, não só nutrindo na leitura, mas também congregando, participando dos cultos de doutrina, escola bíblica dominical, aprendendo da palavra, ouvindo os pastores, os irmãos, para estar ali alimentando a nossa mente com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Se a gente começa a não fazer isso, aí os enganos, o relativismo começa a permear nossa mente, e aí a gente começa a ficar indiferente com certas coisas, achar que é normal, e aí entra pelo engano, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca, ele não brinca, ele usa os seus asseclas, os mestres aí, justamente para distorcer, com bons argumentos, aquilo que a palavra de Deus tem como verdade. E qual é o próximo caminho? O pecado. É o que a gente já falou anteriormente, aí a gente já vai para o subtópico 3, que fala da teoria prática. A gente precisa, tudo isso que nós sabemos, estamos estudando aqui, colocar em prática. Colocar em prática. Leitura da palavra é importante? Meu amado, minha amada, a Bíblia, nós falamos muito sobre livros, Eu gosto muito de falar sobre livros. Eu tenho amigos meus que a gente troca sempre figurinhas sobre livros, da teologia e outros livros. Mas a palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. É fortalecimento para o nosso espírito. Não é um livro de historinha, não é um livro de historinha de Davi, de Daniel. Não é isso não, meu irmão, minha irmã. Quando a gente senta, às vezes, triste, amargurado, contristado, e abre a palavra ali, é Deus falando conosco. Então, a gente precisa, se a gente quer se fortalecer, se a gente quer continuar firme na caminhada, a gente precisa fazer diariamente a leitura da palavra. Senhor, fala comigo, E não é pegar assim, como antigamente os irmãos faziam, Não é isso que ele está falando. É ir lá em um texto, Que direção você já orou, acordou, já fez a sua oração. Na oração você pede, Espírito Santo, me direciona uma palavra, um texto. E ali o Espírito Santo traz a sua lembrança, uma palavra uma pregação que você ouviu ontem na igreja, que o pastor usou no culto de doutrina, ou até mesmo que você já fez um estudo, aí você volta naquele texto, e ali, já aconteceu várias vezes comigo, passagens que eu já havia estudado sistematicamente, e, não obstante, eu estava em um dilema, preocupado com algo, e abri aquele mesmo texto, ele veio como água fresca, como refrigério, e ali nos consola, nos reanima, Deus falando conosco. Então, a leitura da palavra para o cristão, a oração é imprescindível. E a gente precisa sair da teoria e ir para a prática, fazer isso. A prática do jejum. Irmãos, o jejum é maravilhoso. Eu acho que é o terceiro vídeo que eu tenho falado aqui, porque realmente quando a gente está em um propósito de se fortalecer, irmão, não tem nada melhor. O seu corpo físico, ele enfraquece, mas o seu espírito sai fortalecido, Então, a gente precisa não só saber,
não só saber, não só conhecer, mas praticar. Não adianta nós conhecermos a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, e sermos ouvintes não praticantes, leitores não praticantes, né? Nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos, né, na palavra de Deus. E aí chegamos no tópico 3 da lição, as disciplinas e as lutas espirituais. O subtópico 1 vai falar sobre a astúcia do maligno. É por isso que nós não podemos deixar de fazer tudo aquilo que nós falamos anteriormente, de orar, de leitura da palavra, porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto. E como um comentarista bem, ele vai falar na lição, o cristão ele trava uma luta espiritual nas regiões celestiais diariamente. É por isso que é tão necessário a prática da piedade, o exercício das disciplinas espirituais. Porque diariamente, irmãos, nós estamos travando uma luta nas regiões celestiais. Somos tentados, vem as distrações, como vai ser falado aqui, né? Tem as distrações que ele usa, né? Aqui no subtópico 2 a gente já vai já envolvendo aqui, porque são as armas que ele tem para nos distrair. As redes sociais mesmo, se nós não tivermos cuidado, o celular, eu mesmo para fazer meus estudos bíblicos, eu preciso colocar o celular mesmo à parte, desligá-lo, desligá-lo não, mas colocá-lo no silencioso, né? A gente às vezes tem a esposa que trabalha e a gente fica preocupado, a mãe, os irmãos, mas se a gente não fizer isso, é uma distração constante, né? Porque a gente está ali meditando na palavra e aí acende aquela luz, é a mensagem que chega e nós somos tentados a olhar quem foi que falou. Fora computador, que você às vezes vai fazer uma pesquisa, aí aparece uma notícia, um atrativo, e aí você vai ler para ver o que é, quando você vê já passou 30 minutos lendo sobre outro assunto que não é o assunto da sua pesquisa, você já perdeu ali 30 minutos, né? Da mesma forma, quando você tira para fazer a leitura da palavra de Deus, aí o celular toca, o colega, o amigo manda mensagem, liga para você, e a gente precisa ser disciplinado, sabe? No momento, principalmente, que a gente separar para a oração, para a leitura da palavra, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, se você, meu amado, reserva aquele momento do dia ou da noite para 30 minutos aqui de leitura, 30 minutos aqui de oração, 1 hora de oração, se esqueça, se desligue do mundo, ao seu redor. Se desligue e realmente fixe, no caso da oração, eleve os seus pensamentos ao trono da graça. No caso da leitura, se desligue em tudo aquilo ou distancie de você, tudo aquilo que possa te distrair. Porque, senão, hoje em dia, principalmente com toda essa tecnologia, as redes sociais, se a gente não se disciplinar, a gente não faz nada. A gente não tem se a gente não realmente se disciplinar, a gente não faz uma leitura de um bom livro, porque por exemplo, o Instagram, a gente fica ali rolando 1 hora de relógio. O que você poderia adquirir de conhecimento, quando você pega um livro teológico, um livro até devocional, para ler, uma experiência de um pastor que ele deixa ali no livro, histórias dos grandes homens da fé, e também, claro, no momento que você quiser ler sobre outras coisas sadias, mas
a leitura, para que você venha também nutrir a sua mente com coisas realmente relevantes. Porque senão, se nós não fizermos isso, e as distrações são tantas, e trazendo para o nosso assunto, a questão espiritual, o cristão ele trava essa batalha, porque se nós não nos disciplinarmos para termos o nosso momento de oração, o nosso momento de estudo da palavra de Deus, da leitura devocional, meu irmão, a gente não vai fazer, e como a gente já vem aí falando ao decorrer dessa lição, o nosso espírito vai enfraquecendo, não vai sendo alimentado do que deve ser alimentado, a nossa alma, a sede das nossas emoções, da memória, dos pensamentos, vai sendo alimentado de outras coisas, e aí a porta para o pecado está a um passo. Então nós precisamos vencer as distrações, porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto. E na conclusão da lição, o comentarista vai dizer o seguinte: o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos desses recursos, porque até aquele grande dia em que nós teremos os nossos corpos glorificados, estaremos agora com Cristo, e aí não mais estaremos sujeitos à tentação, nem mais às intempéries dessa vida, e aí vai ser só glória e aleluia, e reino de justiça e paz com o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, querido? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Que Deus continue abençoando você, sua vida, seu ministério, sua família, e até a próxima lição.